Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação que recebo aqui a todos para fazermos um estudo, né? O estudo que faremos então neste momento será de O Livro dos Espíritos. Então, se você quer aprender coisas bem importantes sobre o mundo espiritual, fique, até o fim deste vídeo aqui no YouTube, que você pode se surpreender com muitas informações, com muitas situações, que para alguns pode ser até inusitadas. Então, sem mais delongas, já peço também para fazer a inscrição no canal, deixar o curtir e compartilhar o conteúdo. Assim, a gente vai fortalecendo o espiritismo e também o estudo, de assuntos espirituais. Pois então, questão número 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Bom, foi a resposta dos espíritos superiores, A gente vai dando seguimento para poder compreender melhor. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Como em tudo, pessoal, o ser humano ele é cheio de peculiaridades, durante a sua existência física, a sua existência carnal. No momento da morte, do desencarne, também essa premissa é válida, de cada caso ser um caso. E aqui a espiritualidade vai falando o que pode fazer essa amplitude de situações. Então, ele fala na elevação moral, Ou seja, até por lógica, se a pessoa ela é muito apegada ao corpo, às sensações do corpo, às coisas do dia a dia, da matéria, às propriedades, aos bens efêmeros, Não que não seja importante a gente se preocupar com o nosso trabalho, não que não seja importante se preocupar com a manutenção da nossa casa, do nosso carro, da nossa moto, enfim, das coisas do dia a dia, mas o que vai trazer problema para a pessoa é justamente a questão do apego excessivo, Pessoas que vivem como se a matéria fosse a finalidade da existência, como se o corpo, fosse o propósito da existência, Então, é importante ver essa questão justamente dos excessos, Ao passo que, se o indivíduo, ele já vai buscando uma espiritualidade, ele já vai tentando entender, já vai refletindo ao longo do tempo, O que será que tem depois, da morte do corpo? Será que tem algo depois? E se tiver algo depois, como é que será? Todo esse tipo de questionamentos, ele já vai nos libertando. Ele já começa a fazer com que a pessoa, como ela já está buscando na sua conduta, no tesouro do seu coração, ah, essa ansiedade, essa demanda espiritual, isso ao natural já vai melhorando a condição dessa pessoa ao desencarnar. Por quê? Porque ela já estava refletindo sobre isso durante a sua vida, Continuando então, agora para a questão 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos larga, da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce.
Então a espiritualidade, né, ela aqui é bem enfática, né? Que claro, isso que a gente comentou de já buscar os assuntos espirituais ajuda, né? Mas nada supera o quê? Justamente a prática do bem, né? E a consciência pura, tranquila. Então, eventualmente, a pessoa pode ser até ateísta, né? Nem acredita em Deus, não tem vida após a morte, mas é uma pessoa correta, honrada, justa. É isso que vai fazer com que ela não tenha uma grande dificuldade de entender, né? De poder ficar consciente de que já desencarnou, né? De que já morreu, né? Morte no sentido realmente do corpo físico, né? Porque na verdade não existe morte, né? O que há é simplesmente a deterioração definitiva do corpo físico, né? A inutilidade do corpo. Porque o espiritismo, né, ele fala isso, né? Uma vez que Deus nos cria, a vida é eterna, né? A vida, nós somos, até usando o termo mais preciso, nós somos imortais, né? Porque apenas Deus é eterno. Ou seja, uma vez criados, somos imortais. Então a gente está em algum momento encarnado, né? Ou seja, aqui no planeta físico, num outro momento desencarnado, no plano espiritual, e assim fazendo essa oscilação, né? Até o momento em que sejamos espíritos puros. Quando então já não vai ser necessária essa peregrinação, né? Já não vai ser necessária esse tempo, né, de aprimoramento espiritual, né? Esse tempo de aprimoramento do intelecto. Né? Um exemplo, né, que todos temos é Jesus, que ele já alcançou esse patamar e só veio à Terra, né, enquanto missionário, justamente para trazer verdades espirituais e facilitar a nossa vida, facilitar o nosso entendimento, facilitar a nossa evolução espiritual. Então, esses espíritos, né, que já galgaram todas as fases da evolução, quando encarnam, né, eles fazem isso justamente por amor à humanidade, para ajudar, né, em aspectos assim, realmente missionários, né, de fazer com que a coletividade possa progredir. Ainda na questão 165, Kardec ele amplia essa resposta que a gente estava comentando. Então, nós vamos fazer a leitura dos comentários de Kardec. Começa ele assim: por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E, à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Bom, o que Kardec está tentando nos clarear, né? Nos deixar mais detalhado. Essa questão do tempo, né, pode, como já diz a gente fez antes a leitura, pode ser de poucas horas, né, dias, meses ou até anos, né? Então a pessoa fica ali aturdida, ela não está com lucidez, né? Ela não compreende o que está acontecendo conforme, né, a sua evolução espiritual. E isso tem a ver com o quê? Com a prática do bem, conforme também foi dito antes, né? Foi explicitado antes. E claro, como nada é perene, nada é, né? Essas coisas essa dificuldade ela é efêmera, vai chegar um momento que os pensamentos vão ficar, né? A pessoa vai ficar ciente do que está acontecendo e essa névoa, né, que está obscurecendo o entendimento da pessoa, isso vai acabar passando. Então Kardec continua no próximo parágrafo dizendo assim, ó, muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os em quem menos longa ela é, porque
esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, né, quando a gente já tinha comentado essa questão do tempo, né, de horas até muitos anos, e aquelas pessoas que se identificam, né, o que isso quer dizer? As pessoas que já imaginam, né, como é que pode ser a vida futura, que gostam, né, desses temas espirituais. É muito mais fácil, então, para elas, uma vez que gostam, se identificam, é muito mais fácil para elas o desdobramento, né, o desprendimento do corpo físico. Né? Prosseguindo, aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Interessante esse parágrafo, né? Kardec relatando, né, que muitas pessoas, elas, enfim, todos nós pensamos, temos crenças de como as coisas são, né? De como as coisas funcionam. Então a pessoa pensa, digamos que ela imagina o seguinte, morreu, terminou. E aí, daqui a pouco, o corpo dela foi destruído num acidente de carro, por exemplo, e ela pensa, não, mas tem um corpo ali, mas eu estou me vendo, eu estou vendo aqui um outro corpo, né, o corpo espiritual, eu estou pensando, eu estou falando. O que ele pensa? Não estou morto, eu estou vivo, porque na cabeça dessa pessoa, na crença dessa pessoa, morreu, terminou. Então não faz sentido, né, ela está, digamos assim, plenamente capacitada para pensar, se movimentar, só que daí ela começa a perceber, como diz ali, né, que daqui a pouco ela não consegue se apalpar, ela não consegue ela não consegue conversar com as pessoas, né? Então ela vê o corpo físico, ela percebe, mas que estranho, esse corpo é meu, mas eu tô aqui e daqui a pouco tenta tocar esse corpo físico e não consegue. Então, e por isso que a questão do estudo do espiritismo ou de doutrinas, né, que falem da reencarnação, de vida após a morte, a pessoa já começa a ficar mais elucidada, ela já fica mais esperta, né? Ela já começa a observar, não, isso aqui tá estranho, eu já escutei isso aqui num vídeo no YouTube, eu já li alguma coisa em algum livro,
eu já vi algum filme. Então a pessoa, né, por ter afinidade, já raciocinar sobre o assunto. E também pela questão do mérito, né? A gente nunca pode esquecer, né? Porque se a pessoa faz o bem, como diz a leitura lá em cima, né, nos textos anteriores, parágrafos anteriores, se a pessoa faz o bem, ela tem mérito, né? Então ela não vai passar por um problema, uma dificuldade que ela não merece passar, né? Que é justamente essa questão de ter a consciência pura, tranquila, de ter feito a prática do bem. Então, somando isso, né, a prática do bem, que é o essencial, e mais esse conhecimento da vida espiritual, a gente já pode compreender o que está acontecendo conosco, né? E por fim, os últimos 2 parágrafos, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas à perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então, aqui está dizendo, né, que muitos que daqui a pouco, né, por exemplo, uma queda de avião, né, que é uma morte coletiva, que nem todos rapidamente, né, porque é aquela coisa, cada pessoa tem a sua evolução espiritual, né, num desencarne coletivo, nesse exemplo do avião. Então, cada um individualmente vai entender o que está acontecendo, né? Ou que nem diz ali, cada um daqui a pouco até se dá conta, mas cada um já vai para um lado, né? A pessoa vai ficar presa naquilo que se preocupa, né? Então, como é importante, né, a gente refletir sobre essas situações e mais até importante do que entender o processo da morte, eu acho que né, da morte do corpo físico, é refletir sobre a própria vida, né? Porque a gente se desgasta tanto, né, com preocupações, né, do efêmero, né, do dinheiro, da casa, do trabalho. Novamente, não que isso não seja importante, claro que é, mas a gente fica demasiadamente, né, fixado nisso e a gente não sabe se hoje mesmo, né, nessa noite, né, a gente já não vai desencarnar ou se não vai acontecer daqui a um mês ou daqui a uma semana, enfim, qualquer momento. E aí a gente percebe que todas essas preocupações são, né, excessivas, são inúteis, porque o patrimônio que se acumulou, ele vai ficar para trás, né? O corpo físico, que daqui a pouco era muito bonito esteticamente, né? Pelos cuidados, pela musculação, enfim, ele também vai ficar para trás em um dado momento. E aí a gente pode, né, como orienta Jesus, começa a se preocupar em ter os tesouros, né, que as traças, né, que os vermes não roem, não destroem, né, enfim. A gente começa a pensar em riquezas espirituais, né, não aquelas que são destrutíveis, né, simbolicamente pela parábola de Jesus. Então, fica esse convite, né, de a gente continuar estudando o Espiritismo, de refletir sobre as questões, né, de como a gente gerencia a nossa vida, se a gente não está, talvez, até se preocupando demais com o material, excessivamente com o material, daqui a pouco esquecendo de observar as coisas espirituais que são indispensáveis, né, porque nós somos seres espirituais. Então, eu espero ter contribuído para esse momento de estudo, de reflexão, né, de todos nós, e que a espiritualidade amiga possa seguir nos abençoando, nos iluminando. Também, mais uma vez, peço, se gostou do material, que possa curtir, que possa compartilhar, que possa comentar, que são formas de fazer com que este ensinamento ele seja propagado, né, no YouTube e também em outras redes sociais, né, como, por exemplo, compartilhando no grupo da família via WhatsApp, no próprio Facebook, compartilhando esse link, né, para estudo,
Todas essas são possibilidades, né, da gente compartilhar alguma coisa que a gente julgue preciosa. Então, que todos fiquemos com Deus, com Jesus e sob o amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja.